Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Linha Crônica e mais uma resenha que eu vou fazer dessa vez de 1984, um livro muito importante que eu já falei algumas vezes aqui. Eu acho que em alguns vídeos atrás eu falei que era uma meta de livro que eu tinha para esse ano. E eu acabei de ler ele e eu tô doido pra fazer essa resenha, porque é muita coisa pra falar desse livro, então eu não vou nem enrolar demais aqui na abertura. Vamos direto. 1984 é um livro escrito por George Orwell, que era um grande estudioso. Ele era um escritor e também um grande estudioso político. Ali do final do período entre guerras, né, que é mais ou menos ali 1937, 38, e também no final da segunda, ali todo o período da Segunda Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra, ele se baseia muito os escritos dele nessa época, que é uma época de grande tensão, de grandes opostos políticos, né? Capitalismo versus comunismo e tudo mais. E o George Orwell, ele resolveu escrever essa história imaginando uma sociedade distópica e muito opressora no futuro, né? Então o livro ele ia ter alguns títulos. Ele ia ter o título dele seria O Último Homem da Europa, uma coisa assim. E aí ele resolveu colocar o título do livro de 1984 porque ele baseou, né? O livro foi escrito em 1948, então ele inverteu o 48 para 84 e transformou, né, o livro em 1984. As primeiras vezes que eu ouvi falar desse livro, eu acreditava que era assim, estranho, né? A gente está em 2020 e ter um livro com o título 1984 e ser uma sociedade distópica, né? Geralmente distopia a gente joga lá pra frente. Mas é realmente isso. Ele estava lá nos anos 40 e ele resolveu imaginar como seria uma sociedade distópica mais de 30 anos, quase 40 anos depois daquilo que ele estava vivendo, se as coisas realmente mergulhassem no extremismo que estava se prevendo, né? Mas do que fala essa história propriamente? 1984 é uma crítica ao autoritarismo. Eu não vou entrar aqui em muitos aspectos de política, até porque a gente vive um mundo muito polarizado. Aliás, é um mundo que tecnicamente possibilita que várias das coisas descritas em 1984 aconteçam hoje em dia, né? A gente vai ver um pouco sobre duplo pensamento, algumas coisas que ele escreve no livro, que na verdade são muito factíveis hoje em dia. Mas o George Orwell, ele escreveu 1984 para ser uma crítica ao autoritarismo. Uma pessoa que pegue o livro e que tenha aquele pensamento de direita vai acreditar que o livro é uma crítica à esquerda. E uma pessoa que é de esquerda, que pegue o livro, né, uma pessoa que tem um pensamento voltado à esquerda, que pegue o livro, vai pensar que é uma crítica à direita. Mas na verdade o George Orwell, ele tem opiniões declaradas sobre isso, então não é nada que ele deixou no ar e cada um interpreta do jeito que quiser. Ele declarou que é uma crítica ao autoritarismo. Ele era um cara que tinha um pensamento mais voltado para o socialismo, né, da parte da esquerda. Mas esse livro ele foi escrito como uma crítica a governos autoritários, independente da ideologia de que originou eles, né? Existem elementos da direita, existem elementos da esquerda, existem o nome do regime que domina essa sociedade se chama socialismo inglês. Então uma pessoa fala, olha aí, tá falando socialismo, mas também tem muitas coisas relacionadas a elites e tudo mais. Então uma mistura dos dois. E o George Orwell, ele imaginou uma sociedade basicamente um nazismo mundial, né? Como seria se o mundo tivesse se as potências fossem tão grandes que elas não conseguissem mais derrotar uma a outra, né? E cada uma se estabelecesse ali um mundo próprio com uma guerra que funcionasse como um motor para aquela sociedade. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas talvez aí você que tenha seu pensamento político firmado em
sei lá, em coisas que você vê na sua bolha de internet, talvez você veja isso aqui e decida que eu estou totalmente errado, já vem comentar, porque a gente tem que estar preparado para tudo na internet, né? Então eu sei que daí às vezes pode vir alguém aqui nos comentários e falar que eu tô isso, que eu tô aquilo, mas eu tô falando da obra dele, né? Eu tô falando do que ele escreveu e do que ele escreveu da própria obra dele. Então não é algo assim que eu tô interpretando. Ele tem escritos, entrevistas, declarações sobre o que ele mesmo escreveu. Então é só vocês procurarem. Bem, 1984 conta a história de um homem chamado Winston Smith, que ele é um funcionário do governo na Oceania, que é um país, né, uma superpotência, uma das 3 superpotências deste mundo fictício. E o Winston, ele trabalha para esse governo e ele não tem aquele pensamento doutrinado pelo governo. O governo, ele tem um controle muito rígido da população, e o Winston, ele questiona muitas coisas. A mente dele ainda não está totalmente contaminada pelos pensamentos que o governo quer que ele tenha. Então ele vai tendo certos questionamentos e olhando, né, o mundo ao redor dele, e conforme ele vai tendo essa visão das coisas que estão acontecendo à volta dele, a gente vai conhecendo mais sobre essa sociedade. E como que é essa sociedade da Oceania? A Oceania, ela é uma das 3 superpotências que existem no mundo, nesse mundo, né? Então existe a Oceania, que ocuparia onde é a América e também a Inglaterra. Tem a Eurásia, que seria todo o resto da Europa e a Rússia, se eu não me engano, né? A Europa e a Rússia. E a Lestásia, que seria ali os países realmente do Oriente, né? A China, Japão, tudo mais. Essas 3 superpotências, cada uma delas tem um regime muito parecido de dominação da própria população, e elas estão em um nível tão grande de desenvolvimento entre elas, que elas não conseguem dominar umas às outras. Então elas, mesmo 2 superpotências juntas, elas não conseguem dominar uma outra. Então elas estão eternamente em guerra uma contra a outra, e mudam de aliados e trocam de lados e fazem uma guerra que está constante, sempre constante, só que ninguém consegue vencer, né? O verdadeiro conflito, na verdade, se passa em algumas partes da África que não foram dominadas por nenhuma delas. Então algumas partes, tanto da África quanto dos polos, né, sempre tem, que são áreas que passam de mão em mão. Então uma hora é da Oceania, outra hora é da Lestásia, outra hora é da Eurásia, e outra hora passa de novo para a primeira, e assim fica uma guerra sem fim. Mas a guerra, na verdade, ela serve a princípios próprios. Essa guerra, ela serve para manter esse regime de dominação, né, para manter essa sociedade funcionando do jeito que esses governos querem. E assim vai, né, desde, se eu não me engano, desde 1948, quando o livro foi escrito. Então essa sociedade dura aí, essa guerra dura, vai fazer uns 30 anos já, em que tá sempre da mesma forma. Cada um desses governos, né, tanto a Lestásia, quanto a Eurásia, quanto a Oceania, todos eles têm um regime muito próprio, muito parecido de dominação da própria população, porque eles precisam manter a população com aquele nível de ódio contra um inimigo, né, e também com um nível de adoração ao seu líder supremo. Então todos eles têm uma forma bem parecida de dominação, né, dentro dos seus próprios povos. A gente não sabe como que é na Lestásia e na Eurásia, né? A gente acompanha o ponto de vista só do Winston, mas a gente sabe como é que a coisa funciona na Oceania, e é bem bizarro. O governo da Oceania, ele é administrado por um grande líder que ninguém nunca viu pessoalmente, né? O próprio país, Oceania, essa própria superpotência, ela não tem uma capital, né? A história se passa ali em Londres, mas Londres não é a capital da Oceania, porque nenhum lugar é a capital, né? E o próprio governo, né, o próprio grande líder dessa sociedade, é chamado de o Grande Irmão, né? Nós não sabemos o nome dele de verdade, nós sabemos só que ele é chamado de o Grande Irmão, que é o cara que idealizou essa sociedade, que salvou todo mundo, né? Esse Grande Irmão, ou Big Brother, né,
é o que originou a história Big Brother do reality show, né? Então, quando vocês assistem o BBB, vocês estão ali, na verdade, vendo algo que foi criado se baseando nesse grande irmão, que é um cara que vigia todo mundo e que tem o controle da vida de todo mundo. Esse governo da Oceania, administrado por esse grande irmão, que na verdade ninguém nunca vê, então as pessoas nem sabem se ele é real ou se ele é uma pessoa real, se ele tá vivo. As pessoas veem apenas fotos dele, imagens antigas, coisas assim, na verdade propagandas mesmo, né? O governo, ele mantém uma vigilância constante em todas as pessoas através do que eles chamam de teletela. Vale lembrar que esse livro foi escrito em 1948, então não existia celular naquela época, não existia... Existiam câmeras, na verdade, mas não tão sofisticadas como o George Orwell descreve nessa história, mas cada pessoa tem uma espécie de comunicador em casa, é uma teletela, que fala, é uma televisãozinha, né? E essa televisão, ela não só transmite imagens sem parar para quem mora naquela casa, não tem como desligar ela, tem como abaixar o volume, mas não tem como desligar nem deixar ela muda, né? Ela tá sempre veiculando alguma coisa do governo. Ela também tem uma câmera acoplada, né, e um microfone, que capta até o mínimo sussurro que a pessoa tem na casa, né, que a pessoa faz. Então, o governo tá de olho sempre em tudo que a pessoa fala, até mesmo dormindo. Então o grande pavor das pessoas é estar dormindo e falar algo que seja contra o governo, porque aquilo pode prejudicar muito a vida dela, né? E quando eu falo prejudicar, é ser levado para tortura e morte, porque esse governo, ele não poupa ninguém mesmo. E além dessa vigilância, a gente pode dividir, o governo, ele não tem uma organização centralizada, ele se divide em 4 ministérios específicos. Esses ministérios conversam entre si, né? Mas esses 4 ministérios, eles funcionam como o governo, né, dividido dessa sociedade. E esses 4 ministérios, eles têm nomes que chegam a ser quase uma piada sobre o verdadeiro propósito deles. Esses ministérios são chamados o Ministério do Amor, Ministério da Paz, o Ministério da Pujança ou a Fartura, né? E o Ministério da Verdade. E na verdade eles fazem o exato oposto daquilo que eles praticam, do que eles falam, né? O Ministério do Amor, na verdade, ele é o ministério em que faz essa vigilância das pessoas, e aqueles que são fora do governo, eles torturam e matam. Então é o Ministério do Amor, mas na verdade pratica a tortura. O Ministério da Paz é o que comanda o exército, então é o que envia as pessoas para a guerra. O Ministério da Fartura, né, ou da Pujança, como é nessa tradução aqui, eles falam Ministério da Pujança. É o ministério que determina quais setores da sociedade vão ter mais ou menos comida, ou como que vai ser a distribuição de comida. Então, tecnicamente, ele coloca as pessoas sob o domínio através da fome. E o ministério que a gente tem mais contato nessa história é o Ministério da Verdade, que na verdade é o Ministério da Mentira, porque o que eles fazem é modificar fatos históricos para corresponder às expectativas do partido. Então, ao contrário do que a gente tem ou deveria ter hoje em dia, de que fatos históricos são imutáveis, nessa sociedade não. O Winston, ele é funcionário do Ministério da Verdade, ele passa o dia lá, né, ele só vai trabalhar e volta para casa. Ele, como ser um membro do partido, né, membro do partido são as pessoas que trabalham nesses ministérios, né. Ele sendo um membro do partido, ele não tem liberdade para... Aliás, o próprio conceito de liberdade basicamente não existe nessa sociedade, né. Mas o trabalho do Winston lá no Ministério da Verdade é que chegam, por exemplo, textos de jornais e revistas e coisas assim, e chegam orientações para ele alterar aquilo. Então imagina que há 3 anos atrás havia a previsão de que nesse ano em que ele está, a produção de trigo fosse tantos por cento maior. Né? E aí chegou o ano em que ele está, 1984, e essa produção não atingiu aquilo que eles queriam, né? Em vez de eles justificarem o que foi que aconteceu e, enfim, fazer alguma coisa,
eles pegam essas manchetes de jornal, esses textos de jornal, recolhem tudo, né? Então não fica circulando na sociedade, né? Eles pegam essas notícias e eles entregam para funcionários como o Winston para que eles alterem o texto antigo. Então, se a produção tinha determinada meta, né, eles falam, olha, a produção não chegou no ponto certo, então é preciso corrigir. Então eles corrigem para que, na verdade, corrigem até abaixo do que eles realmente produziram, para que em vez do governo parecer com que ele não cumpriu a meta, para que ele superou a meta, né? Então, o Ministério da Verdade, ele pratica essa manipulação histórica. Uma coisa que sempre acontece é que essas três nações, elas estão sempre em guerra entre si, né? E elas sempre estão aliadas de uma das nações e em guerra com a outra. Então, uma hora a Oceania é aliada da Lestásia, está em guerra com a Eurásia, ou uma hora a Oceania tá em guerra com a Eurásia e aliada da Lestásia. Não sei se eu falei a mesma coisa invertido, mas enfim, vocês entenderam o conceito. E o que acontece é que, às vezes, uma notícia diz que a Lestásia é nosso inimigo e a Eurásia é o nosso aliado, né? E aí, depois de um tempo, muda-se o conceito, então o Winston tem que pegar essas notícias, tudo que houve dos jornais antigamente e mudar para o contrário, né? E o governo sabe que aquele funcionário que faz aquele papel, ele tem que não só modificar esse fato, como acreditar nesse fato. Então é que surge o duplo pensamento. O duplo pensamento é algo que o George Orwell colocou assim muito inteligentemente nessa história, que é quando o governo, né, te obriga a pensar em duas ideias que são conflitantes e acreditar nas duas como sendo certas. Então, para fins diferentes. Então, por exemplo, quando eles mudam estes inimigos, né? A Eurásia é inimigo e a Lestásia é aliado. E aí depois isso é trocado, a pessoa que faz essa troca, ela tem que ter consciência que ela está trocando isso, mas depois que ela faz essa troca, ela tem que eliminar esse pensamento de que ela fez essa troca e acreditar que aquilo sempre foi verdade, né? Então a história, ela não fala assim, a Lestásia é o nosso inimigo agora. A Lestásia sempre foi o nosso inimigo. E se depois de 2 ou 3 anos mudar o inimigo, for a Eurásia, eles têm que ter o pensamento, a Eurásia sempre foi o nosso inimigo. Então é o que a gente chama hoje em dia, para você ver como é muito visionário, quando a gente fala que determinadas pessoas que apoiam alguns governos ou não, elas fazem o chamado malabarismo mental, né? Que é quando você fala... um exemplo eu vou ser muito claro aqui. Quando uma determinada personalidade política se tornou membro do governo. E aí, recentemente, essa personalidade resolveu sair do governo. Quando ela era membro do governo, era o nosso mais poderoso aliado, o grande baluarte do combate à corrupção. Certo? Vocês sabem do que eu tô falando. Quando esse cara resolveu sair do governo, ele não começou a ser pintado como um traidor, que ele sempre foi um traidor, infiltrado, tarará, 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 nunca confiamos nele, ele sempre esteve do lado disso, aquilo. É um exemplo claro de um proto-duplo pensamento. É como se o governo, o próprio nosso governo, tivesse tentando praticar esse tipo de coisa. Então, esse livro, ele é muito atual. E tudo fica mais complicado pro Winston quando ele conhece uma moça chamada Julia, que ela também é membro do partido, ela também trabalha ali no mesmo lugar onde ele trabalha, e que ela está interessada por ele. E nessa sociedade onde o amor, ele tem que ser extirpado, não deve existir um amor real entre as pessoas, né? Apenas aquilo que o governo determina, o sentimento que as pessoas devem ter umas com as outras. A relação entre eles é ilegal, né? Entre os proletas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, entre os proletas, os proletários, isso é até estimulado. Não, deixa essa galera se reproduzir com quem eles quiserem, né? Mas entre os membros do partido, isso é muito proibido. Principalmente porque ela tem ideias rebeldes, então ela pensa muito como ele. E aí eles se envolvem ali numa relação que é muito tórrida, né? Muito quente e tudo mais. Tem muitas cenas ali deles se encontrando às escondidas e tudo mais. E eles começam a pensar numa forma de se rebelar contra esse governo e como eles podem entrar no grupo de rebeldes, a confraria, né?
Então o Winston e a Julie, a gente sempre tá ali naquela tensão, porque eles não podem falar em público, porque tá sempre repleto de microfones e teletelas, eles estão a todo momento sendo vigiados mesmo. Chega um ponto, gente, que eles têm um momento, todos os cidadãos têm um momento de se exercitar em casa. E ele tem que fazer os exercícios na frente da teletela, né? São milhões, bilhões de pessoas fazendo ao mesmo tempo. E o governo sabe quem tá fazendo errado e ele chama atenção ao vivo, né? Então, ele sempre tem microfones, então traidores são encontrados a todo momento, existem enforcamentos públicos, existem execuções em praça pública. Então, eles precisam tomar muito cuidado. E eventualmente o Winston vai se envolvendo com ela ali, ele descobre outras pessoas que estão envolvidas nessa organização rebelde. Enfim, tudo pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas eu não vou dar spoilers aqui do que acontece, vocês vão precisar ler. Eu vou falar mais sobre como 1984 constrói essa sociedade da Oceania. Olá, senhoras e senhores, como sempre eu acabei falando demais nesse vídeo, assim como todos os outros vídeos que eu faço que ficam gigantes, e para não ficar muito imenso o tamanho deste vídeo, né, que só na edição aqui no bruto ele ficou mais de 40 minutos, eu resolvi dividir ele em duas partes. Então nessa primeira parte eu falo ali sobre como funciona o universo em 1984, é meio que uma resenha também, algumas coisas que eu falo que eu gostei nessa história, sem aprofundar muito. E na segunda parte do vídeo, conforme eu fui editando, eu fui percebendo, eu começo a falar mais sobre coisas que comparam este livro com a nossa realidade. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, vai ter uma parte 2 sim, em que eu vou falar sobre as coisas que eu acredito que relacionam muito a nossa realidade com o que o George Orwell escreveu há mais de 60 anos atrás. Então aguardem o próximo vídeo em que eu vou fazer a parte 2 sobre 1984. Mas, como eu disse, se você for uma pessoa aí que tiver uma opinião um pouco sensível em relação à política, você, enfim, pode declinar de ver o vídeo. Lembrando também, gente, que vocês podem curtir, comentar, compartilhar o meu conteúdo. E se você não gostou, devido a alguma coisa que eu falei aí que atinja especificamente a parte política de que você gosta, você não tem assim necessidade de vir aqui destilar ódio nos comentários. Você pode dar o seu dislike se você quiser, mas você não precisa avisar que você está deixando de me seguir ou avisar que você ficou descontente. Você pode simplesmente ficar descontente e não falar nada, o que é melhor do que ficar descontente e destilar ódio pra cima de mim. Então, é isso. Curtem, comentem, compartilhem o meu conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!